o estímulo tem que ser muito satisfatório para ele. E aí, como você deixa isso ser satisfatório para o aluno, eu acho que quando você fala a língua do cara. Então, eu trago exemplos do dia a dia deles, e isso faz com que o cara se sinta, pô, o professor sabe do meu dia a dia, o professor entende isso daqui. Olha, comemorando o dia 1º de maio, dia do trabalhador, e ninguém melhor do que um professor, né? Essa classe que trabalha pra caramba, rala pra caramba, ganha mal, pra comemorar aqui o dia do trabalhador. E pra isso eu trouxe o professor Rafael Belli. E aí, professor, tudo bom? Oi, Fê, tudo bem com você? Trabalhando até no dia 1º, viu? É assim que a gente faz. Olha, professor, obrigado por você ter aceitado o meu convite, vindo aqui me ajudar a compartilhar um conteúdo relevante pro pessoal que acompanha aqui. Obrigado. Eu que agradeço o convite e espero atender as expectativas aí. Não, vamos lá. Ô, professor, agora, o que a pessoa precisa para ser professor, além de muita paciência, né, com os alunos? É marreta, taco de beisebol? O que você precisa no dia a dia, né? Um bom kit de calmante, né? Você vai precisar de um bom kit de calmante ali para te ajudar. Muito, mas muita paciência. E aí, bastante estudo. E bota estudo nisso aí. Agora, eu dei aula um tempo, né? Não era em faculdade, eu dava aula curso técnico de fotografia, edição, edição de vídeo, essa parte toda. E aí, durante um tempo, eu fui acumulando perguntas cretinas que os alunos faziam pra gente, assim, né? E aí, uma clássica era assim: professor, além de dar aula, você trabalha? Eu recebo essa até hoje. E aí eu tenho que acrescentar que além de dar aula, eu sou influencer e tento trabalhar. Porque são duas coisas que as pessoas não colocam. Tipo, se é influencer, você trabalha também? Eu tento, né? Tento conseguir um job uma vez ou outra. Mas essa pergunta cai sempre. O que mais de pergunta cretina você tem de aluno? De aluno, se eu vou pra balada, se eu saio... Professor, sai? Como assim? Sai, se diverte, se faz alguma coisa? Tipo, não, fica em casa, enclausulado, montando provas, né, pra vocês. Essas perguntas sempre caem assim. Se namora, professor, namora? Namoro. Professor, não sabia que o professor podia namorar. Por que não, gente? É um ser humano como qualquer outro. Fora daqui eu tenho vida, né? Tem essas perguntinhas. Prova com consulta. O professor pode fazer a prova. Prova com consulta, trabalho, é em dupla. Pode ser em trio? Né? Você fala, não, gente, é em dupla. Professor, você vem amanhã? Não é. Professor, vai ter algo importante na aula? Nossa, uma vez o pessoal perguntava, eu fiz um vídeo com os alunos, que era um vídeo que a gente passava na primeira aula para os alunos, né? E aí era assim, professor, vai ter alguma coisa importante amanhã? Né? Tipo assim, a pessoa tá querendo dizer que ela não vem, e aí eu respondia nesse vídeo, eu falava, não, amanhã a gente vai jogar poker, fica tranquilo, não vai ter nada importante, porque obviamente você não vai vir, então eu já sei que você já não ia vir, então não vou dar nada importante, porque é irrelevante, né? O que é um dia de aula, né? Essas perguntas caem sempre, é isso, ou no dia da revisão, professor, dá uma pergunta da prova. É incrível, né? Como eles vão longe. Vão longe. Agora, tem um caso que eu ouvi do veterinário das nossas cachorrinhas, que isso pra mim foi o ápice, né? Ele falou que tem uma amiga que dá aula em universidade, no curso de veterinária, e aí ela dá aula pra turma da manhã, tarde e noite. São 3 períodos. E aí ela foi aplicar a prova pro pessoal da manhã. Aplicou a prova, o pessoal fez, beleza, tal. Ok, foi normal. Aí foi aplicar a prova pro pessoal da tarde. Distribuiu a prova e de repente passou 10 minutos o pessoal entregando a prova. Já fez? Não, tá fácil, professora. Bem, todo mundo entregando. Ela se ligou que o pessoal da manhã tirou foto da prova, passou pro pessoal da tarde e pro pessoal da noite. Aí ela se ligou, falou, tá bom. E ela vendo que as perguntas tudo igual, né, não sei o que, as respostas. Bom, tudo bem. Aí ela foi lá de tarde, correu para mudar a prova da noite. Só que aí, o que ela fez? Ela só trocou a ordem das perguntas. O pessoal da noite não deu nem o trabalho de ler as perguntas e já foi pondo como se fosse aquela ordem. E aí entregando e saindo lá com um sorrisão. E aí teve um pessoal mais esperto que leu a prova. E falou, aí essa galera que leu e respondeu, saiu lá, gente, tá tudo trocado as provas, as perguntas, a ordem. Você acredita que os alunos voltaram pra confrontar a professora do porquê que ela tinha alterado a...
Cara, eu falei, não é É possível. possível, acontece. Não tem, mas não, como assim? Você vai confrontar ainda? Você tá fazendo um negócio errado. Aí o professor mudou e você vai lá confrontar, professor, Sabe meu. que eu tive um caso assim de aluno que dá a mesma resposta, aí eu chamo os dois e falo, olha, a gente tem a mesma resposta na prova. Eu quero saber quem colou de quem, né? Porque senão eu vou ter que descontar a nota dos dois. E aí eles brigam comigo, que é um absurdo eu confrontar, porque não pode ter a mesma resposta, se a pergunta é idêntica. Ué, pergunta é idêntica, mas a resposta não precisa ser idêntica, né? Até o parágrafo, as vírgulas colocam igualzinho. Tem aluno que é assim, tem aluno que não tem noção, não. Cara, que loucura isso. Ô, professor, qual que é a pior desculpa que você já ouviu? Desculpa para não vir para aula, para não fazer alguma coisa. Ah, eu tenho um caso clássico que tá aí na rede da aluna que não ia poder vir para aula porque o dia que ela tinha aula comigo era uma quinta. Na sexta ela não teria aula, então ela ia para casa do namorado, que era numa cidade vizinha. Aí ela disse que ela não poderia vir para as minhas aulas na quinta porque ela tinha que ir pro casa do namorado, porque ou ela saía na quinta-feira à noite ou ela perderia a sexta-feira junto com o namorado. Ué? E você não podia, como a aula era remota, você não podia gravar a aula para ela. Oxi. Deixar disponível, assim. Ah, grava a aula pra mim, Ah, professor. Mas eu acho que aí, pelo menos ainda ela foi um pouco sincera, né? Ah, não mas foi demais, tipo assim, né? Não foi tipo assim, né? Ah, não, mas eu tô com dor de barriga, eu tô doente, tô, sei lá, alguma essas coisa de assim. doença, morte sempre tem. Sempre mata alguém. A avó mataram duas vezes. A avó Né? morreu, ou meu cachorro tá ruim, tá muito doente. E sempre tem essas desculpas, assim. O problema é que a gente acaba acreditando em algumas, né? Uhum. E aí depois o aluno volta e o cachorro tem que ficar doente de novo, porque não tem outra desculpa, né? Uhum. Então a gente vai pegando aí, já vai criando um macete. Quando o aluno tá falando a real e quando... Não, e eu acho que realmente tem alguns alunos que têm suas dificuldades e, cara, eu nunca vi um professor, né, ou se tiver, são raros, que quer de fato ferrar a vida do aluno, entendeu? Às vezes tem um professor ou outro que, beleza, pega no pé e tal, mas, pô, na grande maioria, se você senta lá com o professor, ó, tá acontecendo isso, tá isso, eu tô com dificuldade isso, não sei o quê, o que você pode fazer? E aí você dá um jeito pra ajudar, né? Mas eu vi um caso lá seu, que você postou lá nas redes, que a pessoa falou assim, eu não sabia que eu tinha sua matéria, tá no final do semestre, eu nem lembro se foi assim, se você conta melhor assim. Aí você fala, como assim? Olha, eu não posso fazer nada, eu posso te dar todas... E na verdade eu acho que você já ajudou muito, porque você falou assim, olha, eu posso te dar todas as atividades que foram feitas, você faz, me entrega até dia tal e a gente vê como é que sai. E a pessoa simplesmente desapareceu, né? Não, ela ainda brigou, porque ela achou que eu ia dar só 2 atividades. Eu dei 5 pra turma durante o semestre. Eu falei, não vou te dar só 2. Pô, você tem que fazer assim com a professora. Mas eu não sabia da sua disciplina. Como não sabia? Tipo, não olhou no site da faculdade, no sistema do aluno, não conversou com os alunos no WhatsApp, nunca. E realmente ela nunca tinha entrado na aula. Ela nunca participou de nenhuma aula. Ela foi descobrir a minha disciplina no final do semestre. Nossa. E faltava quase uma semana para fechar o sistema. Então ela teria que me entregar tudo muito rápido. E não entregou, reprovou. Que loucura isso. E não tem desculpa do tipo, por quê? Não vi, não prestei atenção o semestre inteiro. 6 meses sem aparecer na aula. Ela já estaria reprovada por falta, isso é fato. Ela já estaria reprovada por falta. Eu acho que que me chegou mais próximo dessa situação foi no colegial. E, meu, é engraçado porque isso me traumatizou de tal jeito que eu, às vezes, sonho com isso. É muito louco. E, assim, no colegial, eu sempre, então, tinha a semana de prova, né? Então, assim, matemática, então, beleza. Então, amanhã é de matemática. Vou estudar hoje de matemática, amanhã eu faço a prova, beleza. No dia seguinte, geografia, no dia estudo geografia e tal. Aí, eu falei, beleza, amanhã é prova de matemática. Estudei pra matemática, não sei o quê, vamos lá fazer. Cheguei na aula, era a prova de geografia. Você inverteu. Meu Deus do céu, que desespero. Ainda bem que era de geografia, porque geografia era uma das áreas que eu ia bem. Então, assim, não gabaritei, porque se eu tivesse estudado eu ia tranquilo, mas eu sabia e beleza, e consegui passar e passei na média, né? Mas, cara, isso foi a pior confusão que eu fiz na vida na escola, mas que me traumatizou. Eu confundo turma.
eu já confundi, como eu dou 2 disciplinas diferentes, eu já cheguei numa aula, da aula inteira de uma disciplina, a turma prestar atenção e no final o aluno perguntar, professor, mas o que isso tem a ver com o que a gente estudou? Eu falei, gente, não, professor, a sua disciplina é essa. Eu falei, caraca, dei a aula inteira, queimei o conteúdo da outra turma todo e foi. E tem essas confusões a gente faz. Agora tem aluno que confunde data de entrega, isso é fato, né? O aluno é para entregar na semana que vem e não traz, porque esqueceu, porque não lembrou. Ou traz o trabalho e é seminário, não era para entregar nada escrito, isso tem de monte. Mas eu acho que também, às vezes, a atenção viaja, né? O cara está lá explicando, fala um monte de coisa e... Pô, o cara tá o dia inteiro na rua trabalhando, vai pra faculdade à noite. Esperar que ele preste atenção em 100% do que eu vou falar é difícil. Mas, hoje não mudou muita coisa. Porque, por exemplo, na minha época de faculdade, eu não tinha a quantidade de notebook, celular, WhatsApp não existia, entendeu? Então, hoje, tipo assim, a pessoa pode... Tem um WhatsApp ali de grupo de faculdade. Pessoal, tem trabalho dia tal, sei lá, a pessoa escrever. Não é mais fácil do que Mas é antes. Aluno, né? É aluno. Você acha que aluno quer arrumar mais coisas pra ele fazer? Ele quer fazer tudo em cima da hora. E eu acho que isso é perfil de... Eu sou aluno também. Hoje eu faço psicologia. E eu sei exatamente, eu vou também deixar o trabalho pra última hora. Porque eu vou esquecendo das coisas. A gente não tem esse costume de anotar. É mais fácil pra achar conteúdo. Isso é mais fácil pra você responder, ter um trabalho, você faz rápido. Né? Na minha época também, era pra ir pra biblioteca. Eu acho que hoje boa parte dos universitários não sabe onde fica a biblioteca da faculdade. Eles estão bem longe de lá, né? Mas tem aluno que não quer ter esse trabalho de ficar vendo, anotando, lembrando. Estudar dá trabalho, né? Você falou da disciplina que você trocou, né? E até agora eu não sei quais são as disciplinas que você ministra. Essa é a pergunta do milhão. Todo mundo faz a mesma pergunta. Qual é a disciplina e qual é o curso que eu dou aula? Eu dou aula no curso de pedagogia e na formação de professores. Então, educação física, geografia, matemática, essas são as áreas que eu dou aula. E eu dou a disciplina de neurociência e educação e didática. Então, são 2 disciplinas aí que eu trabalho. Cara, então, peraí. Você tá ensinando os professores a dar aula. Então, você já tem que pegar e falar assim, gente, olha vocês como alunos. Vocês estão entendendo o que vocês vão ter que enfrentar a partir de agora? Eu mostro pra eles. Então, né, já entra lá nas minhas redes sociais, porque é aquilo. Mas tem aluno que acha que é bom. O cara não consegue ver que ele não tá sendo legal. Tem aluno que acha que ele é o melhor aluno da vida. Mesmo o cara não vindo na faculdade, mesmo o cara entregando trabalho atrasado, mas ele tem certeza que ele é ótimo. Ele fala, não, eu sou o melhor aluno que pode ter. Não é possível Sempre isso. tem. Quer ver pior? Tem aluno que faz licenciatura, né, que é pra ser professor, e não gosta de ler. E fala, não, professor, tem que ler. Tem que ler, cara. Você vai fazer o quê? Você vai dar aula, você não vai ler? Não, tem aluno que não gosta de ler. Não é possível. É verdade, isso. verdade. Meu Deus, se dá um texto de 5 mesmo. Páginas, o cara fica louco. Pô, 5 páginas, professor. Cara, a letra é grande ainda. dá esse desconto, tipo, né? fonte 16, Na minha época, né? eu tinha que ler o livro mesmo. Um capítulo, 2, de uma semana pra outra. Não, os caras estão... Eu lembro... Você falou de ler o livro todo, né? Eu lembro de um professor, Luiz Mauro. Tem professor que a gente não esquece o nome de jeito nenhum, né? Ele era muito bom, professor. E aí, ele chegou um dia lá e falou assim, gente, é o seguinte, a prova de vocês esse ano vai ser oral. A turma de 50, 60 alunos, o prova oral e individual. Tá, mas o que você vai, né? Não, é o seguinte, vocês vão ler um livro. Só que cada um vai ler o livro que quiser, dentro da área de vocês. Nossa. Como assim, né? Então, eu vou passar a lista, você põe o seu nome do lado e põe o livro que você vai ler. Então, vocês têm até tal dia para escolher o livro que vocês vão ler. Aí eu falei, então não é possível, cara. E aí, você começa a conversar com as outras pessoas, aí os professores, não, vocês não têm ideia. Ele é o cara que tem a maior biblioteca na casa dele, de livros lidos. Então, se ele tiver algum livro de vocês que ele não leu, ele vai ler. Pra fazer comprava o livro pra ler e pra fazer a prova de vocês depois. Só que você imagina... E aí, eu falei assim, não, mas espera aí. E aí eu vi, e o pessoal, eu falei assim, todo mundo vai escolher o livro mais fino do planeta. Eu saquei, eu falei, tem uma coisa. Eu falei, tá bom, eu não vou escolher o livro mais fino. Eu vou escolher um livro que eu quero ler, que eu tenho interesse. E aí eu acho que eu li Brasil...
Brasil em Tempos de TV, do Eugênio Butti. Aí eu falei assim, beleza, li o livro, era um livro relativamente grande, né? Não era os fininhos que... E aí, cara, eu falei assim, os fininhos, ele vai perguntar uma coisa muito específica e diferente do livro maior, né? Eu li o livro, cheguei na prova e comecei... E aí, o que você achou do livro? Aí, aí quando vi, o tempo acabou, eu falei, beleza, tá bom, 10 e foi embora. Quem leu o livrinho pequenininho, se lascou, cara. Porque ainda foi o pessoal que foi ver resumo. O cara dá o livro e ainda lê só resumo aquela orelha do livro ali, acho que tá tudo certo. Exatamente. Gente, mas olha, ler 60 livros pra uma... Então. Não, eu não faria isso. Mas eu acho que tinha muitos que ele já tinha lido. Que bom, né? Porque pra quem tinha uma biblioteca de livros... E, na época era mais de 1.000 livros que ele tinha em casa. Era um negócio absurdo. Não sei se era 3.000 livros. Era um negócio absurdo, assim. E eu falei, alguns... Porque como a área dele era de comunicação, com certeza ele já tinha lido muitos. Não, o que vocês não tiverem eu vou comprar e vou ler. O que eu não tiver lido. Olha, isso me assombra, né? Esse tipo de professor. Porque eu gosto de ler os trabalhos dos alunos. E eles acham isso um absurdo. Eu leio todos os trabalhos. Leio, respondo, faço comentário no trabalho. E eles acham já um absurdo ter professor que faz isso. Então, tem aluno que me entrega trabalho de 7 páginas, eu leio as 7. Escrevo nas 7, às vezes falo, isso aqui tá errado, você pesquisou em tal lugar. E tem aluno que acha um absurdo. Agora, imagina você fazer uma prova, escolhe o livro aí que eu vou ler e depois eu te perguntar. Eu não sei se eu teria essa capacidade. Eu sei que tem umas histórias assim que eu já ouvi, se eu não me engano foi na minha faculdade, de pessoal assim, a gente tá fazendo esse trabalho, essa professora nem tá lendo. Ou era professor, não lembro. Aí um aluno falou assim, eu vou pegar essa professora. Aí fez, no meio do livro assim, pôs uma receita de bolo, no meio do trabalho. Fala que ela trouxe bolo feito. Cara, isso é genial. Olha, gente, eu gostei do bolo, mas o trabalho tá horrível. E não, ela aprovou o trabalho do nosso... Mentira! Aí ele falou assim, não dá. Aí levou pra coordenação. Não, falou, aí ela pegou... Aí não deu. Porque não leu. Não leu o trabalho. Então, receita de bolo, né? Por isso que eu não reclamo quando a gente dá trabalho em grupo. A gente já coloca em grupo que é pra diminuir a quantidade de leitura já. Agora, você vai pedir o trabalho e não vai ler, os caras pegam, né? E tem aluno que gosta mesmo de pegar peça na gente. Tem. Qual que é o pior trabalho que os alunos mais odeiam? É tipo apresentação? É trabalho em grupo? Seminário. Seminário, que é apresentação. Né? Que engloba os dois, né? Que é em grupo e apresentação. Pô, mas querendo ou não, é o que eles vão fazer no dia a dia, né? Mas sabe que eu também não gosto muito de usar seminário? Porque uma coisa é você dar aula, outra coisa é você apresentar pra sua turma, né? Pros seus colegas ali. Você fica meio desconcertado. Você tem um julgamento dos alunos também. Tem. E sempre tem alguém que quer perguntar. Né? A gente fala isso, alguém do outro grupo quer perguntar e há um combinado entre os alunos que ninguém pergunta, mas sempre tem um infeliz que levanta a mão e fala. Não, mas a gente, pelo menos na minha sala, tinha o combinado e funcionava. Então assim, ninguém perguntava e beleza, vambora e tal. Sempre tem um que vai levantar a mão e vai perguntar ali alguma coisa e o grupo fica puto da vida. Eu também ficaria. Vamos continuar nosso bate-papo, mas olha, antes o Heródoto Barbeiro tem um recadinho aí pra vocês. Fala aí, Heródoto! Lá estou eu andando pelo Centrão de São Paulo. Bom, Centrão de São Paulo, Centro Velho de São Paulo, né, de onde eu sou originário. E ali tem uma rua chamada Rua Barão de Itapetininga e eu estou passando lá e vejo um bruta de um carrão maravilhoso em cima do calçadão. Aí eu fiquei olhando aquele carrão, né? Esse carrão tinha chapa oficial, porque geralmente eles não botam mais chapa oficial. Era governo do estado de São Paulo, 001. Eu disse, 001? Será que é do governador? Será que o governador está aqui? Eu não estou sabendo. Vou convidar ele para tomar um cafezinho. Não. E o carro parado lá. E eu fui olhar o carro. Bom, eu pensei, será que o motorista está lá dentro do carro? Eu não consegui ver. Por que razão? Porque aquele insufilme do carro é tão escuro que você não consegue ver lá dentro. Aliás, não foi só a primeira vez que eu vi, o fato real que eu estou contando para você. Mas, por exemplo, às vezes eu vejo na rua um carro do Tribunal de Justiça, eu olho para ver quem é, não consigo. Agora, pergunta o seguinte, a lei vale para todo mundo ou não vale? Por exemplo, eu não tenho carro agora, mas imagine que eu tivesse uma Kombi, né, como eu já tive no passado, e colocasse lá aquele insufilme fechadão na Kombi, ninguém ia saber o que está acontecendo lá dentro da Kombi. Não pode, Tem um percentual que você pode usar ou não. Agora, por que isso não se aplica às autoridades?
Então veja, se a autoridade não cumpre a lei, como é que eles podem servir de exemplo para nós, né, que estamos por aqui? E aí, o que a gente faz? Eles vão continuar andando nos seus carrões, porque sabe como é que é? A população está mais atenta e pega mal, né? Você está passeando num carrão daquele ou trabalhando, não me interessa, sustentado pelo nosso imposto. Muito bom. Professor, agora é o seguinte, quando começou essa ideia de postar conteúdo no TikTok? Não teve ideia. Não foi uma ideia do tipo, vou postar ali, vou fazer isso. Eu estava no ensino remoto no começo da pandemia, a gente já estava no ensino remoto. E aí eu dava aula para 5 turmas, né, que seria no presencial, mas agora eu estava só em casa, né, ao vivo para elas. E eu tenho um jeito de dar aula que os alunos gostam. Eu sou bem humorado, eu brinco com os alunos. E aí as turmas começaram a questionar se era assim com todo mundo. Eu falei, então eu vou postar um vídeo. Eu tinha um TikTok com 200 pessoas, que eram só os meus alunos. Eu vou postar o vídeo e aí vocês vão ver que é igual para todo mundo. Tipo, não tem uma turma eu sou chato, outra turma eu sou legal. É o mesmo estilo. Postei o vídeo. No outro dia o vídeo viralizou. E Que aí eu loucura. saí de 200 pessoas para 20 mil no TikTok de um dia para o outro. Foi assim, um saltão. E aí eu falei, tá, viralizou esse, mas ninguém vai querer saber mais nada. Mas aí eu comecei a continuar postando esses videozinhos, e aí começou a crescer mais e mais e mais e mais. E aí quando eu vi, deu isso. Então não foi uma ideia, aconteceu. Foi um acaso. Foi um acaso. E aí acabou que esse acaso tomou uma proporção maior do que eu imaginava, porque agora tem um grupo aí muito grande de pessoas que seguem. Tem 1,5 milhão, não? 1,5 milhão no TikTok, 430 mil no Instagram. Cara, é muita gente, É muita gente. Eu também fico pensando, o que esse povo não tem realmente que fazer, ficar vendo um professor sofrer do outro lado? Mas eu acho que é legal que, assim, querendo ou não, de uma maneira descontraída, você passa algumas questões do dia a dia, a realidade, de maneira bem humorada e fala pro pessoal, se liga também em umas coisas aí, né? Então, essa ideia só começou depois que eu vi que o negócio tava ficando sério. Eu falei, vai chegar uma hora que eu não vou ter aula pra reagir mais, eu não vou ter como gravar minhas aulas, até porque chegava as férias. Mas o que esse povo vai querer ver o meu dia a dia? Que graça tem você ver o dia a dia de um professor? Ou eu vou estar fazendo prova, eu vou estar corrigindo prova, eu vou estar lendo alguma coisa para montar a aula. Então, não tem graça nenhuma a rotina de um professor. Aí eu falei, mas quer saber? Eu vou começar a postar o que acontece com os alunos, do tipo, as mensagens que eu recebo, os áudios que vêm, os e-mails que chegam. E eu acho legal quando o aluno começa a ver que não é só dar aula, né? Eu tenho que administrar uma série de coisas. E aí eu resolvi criar esse caminho de falar de forma bem humorada os perrengues que todo universitário vai passar na vida. E aí é legal um professor falar, porque você vai passar por esse perrengue mesmo. Bom, e eu imagino que hoje todos os alunos saibam que você faz isso. Boa parte. E eles não ficam assim, putz, é melhor não falar alguma coisa, que senão ele vai postar lá na... Às vezes eu acho que é o contrário. Às vezes eu acho que o cara fala, quer saber, eu vou falar, vai que ele coloca ali. Não, tem alguns alunos que ficam mais encabulados, ficam quietinhos, não querem. Tem aluno que adora saber e que pede pra mudar de turma porque quer ter aula comigo, como se toda aula minha fosse um evento. Eu falo, aí eu acho que eu decepciono, porque eles chegam na aula e veem que não é um evento, tipo, é uma aula normal, é que as coisas vão acontecendo. E tem aluno que gosta mesmo de proporcionar aí o conteúdo e fala. Ou às vezes, eu acho que eu deixo o aluno tão livre na aula que ele perde a noção de que tá tendo uma aula ali e ele vai falando as coisas. E pra mim isso é bom, porque aí eu vou pegando os conteúdos, a gente vai conversando. Você teve algum feedback assim, de outros professores? Porque os professores também já devem saber o que você faz e tal, ou já viram alguma coisa assim. Você teve feedback de professor? Tem professor que gostou, tem professor que acha uma vergonha, que absurdo, que você é um professor universitário, como é que você faz isso? Você expõe os seus alunos, você se expõe. E, normal, deixa o cara achar. Agora, tem professor que ama, não tem coragem de fazer, mas ama, que fala, muito obrigado por mostrar isso. Meus alunos agora veem um vídeo e lembram de mim e me marcam, e é bem isso mesmo que acontece no dia a dia. Então, eu acho que eu tô fazendo um bom serviço aí para ambos os lados. Para os alunos que eles se divertem e para os professores que aliviam a alma. Queria ter falado isso, nunca tive coragem. E aí,
falando dessa parte de pandemia, né? Porque realmente eu acho que você está fazendo um serviço muito bacana nesse sentido, igual você acabou de comentar, para os alunos e para os professores, né? Primeiro que você está abastecendo com informação, então você mostra para o aluno, cara, não seja sem noção. E você mostra o outro lado que é, olha o quanto o professor tem que fazer para dar uma aula, porque às vezes o pessoal acha que, a aula é 40 minutos. Mas não é, você tem que preparar a aula, você tem que corrigir trabalho, você tem que dar não sei o que, você tem que fazer isso e tal. Pô, é uma montanha de coisas, né? E aí, quando veio a pandemia, mudou muito o cenário e foi tudo pro virtual. E aí eu acho que muitas universidades acabaram adotando como o virtual como até definitivo e tudo mais. Mas o virtual não é mais difícil, porque assim, a pessoa está em casa. E aí, em casa, você tem que competir com muita coisa. É com a geladeira, é com uma TV, com Netflix, com YouTube, com o celular, com o cachorro latindo, com a mãe chamando, ou com o filho. Às vezes o aluno tem filho também. Enfim, como é que você faz para prender a atenção dessa moçada toda? Eu acho que é a didática. Porque eu percebo que o modo como eu dou aula, e eles sempre esperam alguma coisa bem humorada, e é o intuito da aula, e eu já falo para eles logo no começo do semestre que o meu objetivo com eles é que eles entrem, aprendam e deem risada. Esse é o objetivo da minha aula. Eles vão aprender alguma coisa, mas eles também vão se divertir. E eu acho que isso prende a atenção. Mas tem coisas que a gente não consegue concorrer, né? Então tem coisas que, infelizmente, eu vou perder. E, inclusive, quando é 7h30 da noite, o cara chegou em casa e tá fazendo a janta. Pô, vou concorrer com a fome do cara. Então, nesse sentido, eu acho que eu aprendi a ser mais flexível com os alunos. Então, o que geralmente eu faço com eles é perguntar pro cara. Então, eu escolho alguém aleatório ali, eu falo, fulano, e aí, o que você tá achando? E aí eu espero o cara trazer a resposta. Quando o cara demora muito, e isso já acontece, você vai ver alguns vídeos que a pessoa às vezes abre o áudio sem querer, e aí eu tô ouvindo ela conversando com o namorado ou com a mãe, né? Aí eu paro a aula e falo, gente, ninguém fala nada, que a gente vai ouvir até o final a fofoca. Eu quero saber o que ela vai falar, né? E isso faz o aluno ficar mais atento com o celular dele. Pô, vai que vaza o meu áudio também. Então eu acho que essa didática ajuda bastante, assim. Mas é difícil você concorrer, né? Com esses outros estímulos. Mas também na sala de aula você vai ter o mesmo problema. A única diferença é que na sala de aula o cara tá no WhatsApp ali e eu tô concorrendo com o WhatsApp ou com o colega que tá do lado ou com o problema que ele tá trazendo do serviço. Então, o estímulo tem que ser muito satisfatório para ele. E aí, como você deixa isso ser satisfatório para o aluno, eu acho que quando você fala a língua do cara. Então, eu trago exemplos do dia a dia deles, e isso faz com que o cara se sinta, pô, o professor sabe do meu dia a dia, o professor entende isso daqui. E eu acho isso que funciona. Na minha visão, dá certo dessa forma. E o que você prefere hoje, a aula remota ou a aula presencial? Presencial. Nada substitui o olhar no olho do aluno. No remoto, eu tenho uma facilidade maior que eu consigo falar. Isso é uma coisa que parece extrema, mas quando você fala o nome do aluno, o aluno te dá mais importância. E no virtual, eu tinha essa facilidade, porque como eram essas reuniões nessas plataformas, né, tipo Zoom, Google Meet, fica o nome da pessoa. E aí, quando o aluno perguntava, eu falava o nome do cara. E aí ela se sentia, pô, o professor sabe meu nome. No presencial, eu não tenho isso. Eu não consigo saber o nome da pessoa. Então, às vezes, eu tenho que ficar perguntando umas 3, 4 vezes qual é o nome do aluno para eu conseguir meio que decorar o nome ali. Mas nada impede, assim, se olhar olho no olho, essa didática de estar ali na frente do cara. Isso é bem melhor. Eu acho que também por gosto. Eu me dou muito melhor no presencial, até estudando, do que no EAD. Eu, por exemplo, eu não funciono com aula online. Não. Porque eu me distraio muito. Então, assim, a não ser que seja aula curta, muito curta, entendeu? Então, por exemplo, você tá... Na aula presencial eu já corro esse risco. Então, por exemplo, eu lembro, isso era uma aflição grande, né? Na escola, tava lá e o professor tava passando na lousa e tal, não sei o quê, e ele tava explicando um monte de coisa. E às vezes ele falava um negócio legal, não, porque o café no Brasil e não sei o quê. E às vezes eu achava isso tão legal, só que aí minha mente começava a pirar, e não, porque não sei o quê, ia longe. Quando eu voltava para a aula, minha mente voltava, ele já tinha preenchido a lousa toda e já estava em outro assunto. Eu falei, Fê, agora o que eu vou... E assim, eu não posso falar pro professor, você pode repetir? Porque ele já deu muita coisa, né? Ele já tá no final, eu tinha que correr para copiar. Nossa, cara. Então,
Eu no online, 1000 vezes pior, porque aí eu tenho um monte de coisa pra olhar. No presencial eu ainda consigo me forçar um pouquinho mais. Não me dou bem no online. Online pra mim é muito difícil. E eu não sou uma pessoa que anoto. Eu sou uma pessoa que gosta de escutar. Então, quando eu vou pra faculdade, eu não levo caderno pra mim. Eu gosto de sentar e ouvir o professor. Quando eu chego em casa, eu pego as anotações dos colegas e passo ali. Mas eu também não tenho essa habilidade no online de concentrar e focar. Tem gente que gosta, ama. Não é pra mim, nunca foi. Ô, professor, agora pra gente fechar o nosso bate-papo, que tá muito bom, o que o professor precisa pra não correr o risco de esganar um aluno? Pra não esganar... Olha, eu acho que a gente podia ter um dia da semana livre pra fazer isso. Só esganar o aluno, Só esganar o aluno. Eu acho que isso ia ajudar bastante. Não, eu acho que assim, primeira coisa, você tem que gostar de dar aula. Eu acho que é o primordial. Quando eu começo a dar aula no primeiro semestre para os alunos, a primeira coisa que eu falo para eles é assim, você tem que gostar de dar aula. Você não é obrigado a gostar do seu aluno. É impossível, humanamente impossível. Tem turma minha que tem 140. Eu não vou gostar dos 140. Tem aluno que é chato. Não dá pra você gostar do cara. Você fala, como é que esse cara consegue? Ele é insuportável. Mas eu gosto de dar aula pra ele. Então você tem que gostar disso. E você tem que gostar da relação humana. De entender que as relações elas vão acontecer. Quando você gosta do que você faz, que você gosta de dar aula, que você se sente bem naquele espaço, acho que boa parte do processo facilita. Né? Você começa a ter um pouco mais de paciência. Mas perder a paciência faz parte do processo de ser professor. Eu acho que você não vai encontrar um professor tranquilo, calmo e sereno. Todo mundo está em colapso, à beira aí de algum infarto em algum momento. Porque a gente tá tentando articular uma série de coisas. Alunos que estão com dificuldade de aprender. Se você não sabe se o aluno tem dificuldade porque ele não prestou atenção ou porque a sua didática é ruim, o modo como você dá aula não tá legal para aquela turma. Você tem a pressão da instituição que você tem que montar a prova e a prova tem que ser original e monta a questão e corrige. Você tem a coordenação que vai te pressionar também com uma série de fatores. Você tem os problemas da vida pessoal. Então a gente vive em constante pressão ali. Eu costumo dizer que quando eu entro na sala de aula, por incrível que pareça, ali pra mim é um momento de alívio. Porque eu não tô trazendo os problemas de fora, eu e os meus alunos. Aí pra mim é mil maravilhas aquele momento. Mas ele vai gerar algum conflito, porque é relação humana. Então acho que você tem que gostar bastante do que você faz, você tem que gostar de ensinar. Gostando de ensinar, aí, meu amigo, você supera algumas coisas. E é muito interessante você falar isso, porque assim, todo mundo tem aquele professor que fala assim, esse professor foi muito bacana, ou que gosta mais, ou teve um carinho melhor por aquele professor, e justamente são os professores que gostam de dar aula, né? E o aluno percebe, assim, mano, esse professor é bom, né? E às vezes na época a gente nem sabe por que ele é bom, né? Porque na verdade ele só gosta de dar aula, né? Gosta do trabalho dele. Assim, esse professor, esse é frustrado. Ou seja, o cara não conseguiu ser às vezes o que ele queria e tipo assim, sabe? Vou dar aula, entendeu? Não tô falando que um professor é um frustrado, não, mas é que tem gente que às vezes não consegue um caminho que ele queria trilhar e vai dar aula, sabe? Sim, concordo. E aí tem gente que não tem o perfil, não gosta e tipo assim, mas foi o que eu arranjei, sabe? Derrubei o RG na rua, contrataram. Né? Igual o aluno quando entra na universidade também, né? Mas sabe que eu acho que quando o aluno fala assim, esse professor é bom, ele gosta de dar aula, é porque esse professor fala a língua do aluno. Ele consegue atingir o aluno no exemplo, na linguagem, no modo de tratar o aluno. E é isso que marca, né? Boa parte daquilo que a gente estuda na graduação, a gente esquece no último semestre. Se você pegar lá o primeiro semestre e o último, você não lembra do que você aprendeu lá. Mas você lembra do professor. Porque o cara falava a mesma língua, talvez usava um exemplo que você fala, o cara sabe. Por que ele é diferente? Será que é porque ele gosta de dar aula? Ele gosta tanto de dar aula que ele vai entender o mundo do aluno. É o que eu faço com as minhas alunas. Eu entrei no TikTok porque as minhas alunas acessavam o TikTok, então eu queria saber o que elas consumiam, né? E aí você vai vendo, você tá vendo... Teve todo um rolo aí nas últimas semanas com a maquiagem que saiu e 200 conto, e eu entro na sala zoando com as alunas. Vocês não vão comprar maquiagem de 200 conto. Por quê? Porque você é professora. Ou você compra maquiagem, ou você compra EVA para fazer os trabalhos com os alunos. E aí, isso para as alunas, você sabe da história? Claro, consumo. E isso que faz a aluna depois pensar, esse professor é bom. É porque eu falo a língua dela. E acho que isso que é da hora, né?
Isso para mim é ser professor. É você saber quem é o seu aluno e você chegar nele na linguagem dele. Uhum. Não, e do mesmo jeito que tem os professores que te marcam, também tem os alunos que te marcam, né? Ah, vários. Então, eu lembro uma situação, um professor meu da faculdade, e eu tenho amizade com ele até hoje, ele chegou na sala de aula assim, não lembro o que era o assunto assim, mas ele perguntou assim, vocês sabem o que é um Chester? Todo mundo olhou um pra cara do outro, né? Ele falou, então, vocês comem um negócio que vocês nem sabem o que é. Aí, né, todo mundo... Eu falei, cara, é verdade, né? Aí, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui pesquisar era o Chester. Porque hoje, não, o celular você já ia na hora, né? Não, eu tive que esperar chegar em casa, conectar na internet de escada ainda, né? Aí, fui lá, Chester, né? Beleza. Aí, eu escrevi, peguei a foto, imprimi. Aí, na outra semana, cheguei pro professor, professor... Ele falou, o que é isso? É o Chester. Você não perguntou pra ele? Ele não esqueceu disso nunca mais, não entendeu? Esquece. Porque assim, o pessoal não faz. E você com certeza também deve ter alguns alunos nesse sentido, né? Tem aluno que marca por coisa muito boa e engraçada. E aí tem alunos que eu, na pandemia, por exemplo, a aluna, eu só chamei ela aluna do quentão. Ela entra na aula e aí eu falo, gente, tem prova, e ela entra em desespero. Professor, tem prova? Tem prova, a prova é hoje, professor, eu não posso fazer a prova não. Por quê? Porque eu saí, tá frio, tomei um quentão, eu tô bêbado, eu não vou fazer a prova, professor. Nunca mais esqueci dessa aluna, não tem como esquecer dessa aluna, né? Então tem alunos que me marcam mesmo, tem aluno que marca, e é legal quando você tem esse aluno que te marca ali, porque te humaniza, né, de alguma forma. Claro, claro. Professor, o pessoal quiser te acompanhar aí nas redes sociais, como é que faz? Só colocar lá, Belly_Rafa em qualquer rede social que você vai me encontrar. Que vai te achar. Vai me achar. Legal, professor, obrigado por você ter vindo e parabéns pelo trabalho. Imagina, eu que agradeço. Espero ter atendido as expectativas super, super. E olha, antes da gente fechar, uma indicação cultural aqui do Museu do Ipiranga de São Paulo, né? Na capital, que reabriu as portas aí depois de mais de 10 anos, ou quase 10 anos, fechado em obra, reforma, mas uma reforma eterna que não para nunca, né? Bom, ficou com 10 anos, agora tá aberto aí para visitação. O museu que fica localizado aí no bairro do Ipiranga, aqui na capital. O edifício em que hoje estão instaladas as exposições e espaços para atividades educativas e culturais, olha só, foi projetado para ser um monumento em comemoração à proclamação da independência que ocorreu em 1822. O edifício foi construído entre 1885 e 1890 e vocês podem conseguir os ingressos para acessar o museu através do site museudoipiranga.org.br. Gostou do episódio? Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal e eu vejo você no próximo. Até a próxima. Obrigado, Rafa! Obrigado.